Olá, galera, nota 10, tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar o assunto citologia, biologia celular, e a partir de agora as nossas videoaulas vão estar relacionadas a cada componente da célula separado. E a gente vai começar então hoje a ver a membrana plasmática, que é uma estrutura presente em qualquer tipo celular. Ela está então incluída naqueles 4 componentes básicos que qualquer célula tem. Além então da membrana plasmática, toda célula também tem citoplasma, material genético e o ribossomo, né? Os ribossomos, as organelas relacionadas com a síntese de proteínas. Então vamos falar dessa estrutura, e tudo que eu falar aqui vale tanto para uma célula procariótica quanto uma célula eucariótica. Tudo, funções e estrutura, os transportes, eles então são os mesmos para qualquer tipo celular. Então vamos lá? Então, gente, começando então, para que serve, né, essa estrutura? A membrana plasmática, que tem outros nomes, ela também pode ser chamada de membrana celular ou plasmalema. Ela é de fundamental importância para a vida, uma vez que ela delimita o espaço interno da célula, isolando do ambiente ao seu redor. Mas esse isolamento, porém, gente, ele não pode ser absoluto. Para viver, a célula precisa permitir a entrada de substâncias úteis como água, gás oxigênio, alimento, etc. E pelo fato de permitir a passagem de certas substâncias, mas não de outras, disse que a membrana plasmática é semipermeável ou que possui permeabilidade seletiva. Na realidade, eu acho que essa é a palavra-chave para a gente, então, entender a importância dessa estrutura para todos os tipos de célula. Então, permeabilidade seletiva, essa capacidade que a membrana plasmática tem de controlar a entrada e saída de substâncias. Essa é a sua principal função, mas não é a única. Além, então, da membrana plasmática fazer esse controle do que entra e que sai, então até a gente poderia fazer aí uma analogia comparando a membrana plasmática a um porteiro, né? Por exemplo, a gente tem um porteiro na escola e ele decide que aluno que entra, que aluno que pode sair, não é mesmo? Então a membrana plasmática faz basicamente esse papel do porteiro, controlando então a entrada e saída de substâncias, mas além disso, ela também delimita a célula, separando então o seu meio interno do meio externo, protege a célula contra a ação de agentes diversos, detecta sinais do meio externo, tá certo? Então essas são algumas das funções, mas eu acho que para vocês guardarem aí, uma função principal é essa permeabilidade seletiva, essa seleção do que entra e do que sai da célula, certinho? Bom, vamos agora ver como é a sua estrutura. Já que ela está presente, né, em todos os tipos celulares, o modelo atual que explica a estrutura, que é a mesma para uma célula, para qualquer tipo de célula da membrana plasmática, é chamado de modelo do mosaico fluido. Ele foi proposto em 1972 por Singer e Nicholson. Esse modelo tem uma explicação, esses dois nomes, o mosaico e o fluido. E vamos primeiro entender, então, ela de forma geral, a membrana plasmática é constituída por um mosaico de moléculas proteicas colocadas numa bicamada fluida de lipídios, tá? Então, vamos entender, então, primeiro o fluido, né? A membrana plasmática, então, ela apresenta essa bicamada de lipídios que são formados por um grupo específico de lipídios que são chamados de fosfolipídios. Então, são os fosfolipídios que formam essa bicamada. Esses fosfolipídios têm uma característica, eles são moléculas anfipáticas. O que isso significa dizer? Que eles possuem uma parte hidrofílica, que apresenta afinidade com a água, e uma parte hidrofóbica, que tem aversão à água. A parte hidrofílica a gente chama de cabeça, e a parte hidrofóbica a gente chama de cauda. E nessa bicamada lipídica apresenta a parte hidrofílica das moléculas lipídicas em contato com a água, presente tanto no meio externo quanto dentro da própria célula, enquanto que as partes hidrofóbicas ela entram em contato umas com as outras. E essas moléculas de lipídios encontram-se, portanto, em constante deslocamento. Por isso esse modelo então é chamado de fluido. Então essa fluidez da membrana plasmática se deve então a esse constante movimento da bicamada lipídica. Já as moléculas de proteínas, elas ficam inseridas nessa bicamada lipídica, elas ficam encaixadas nessa bicamada lipídica. Então daí esse termo mosaico, porque na bicamada lipídica estão inseridas essas moléculas proteicas com várias funções, formando essa estrutura muito semelhante a um mosaico.
E algumas proteínas, elas encontram imersas parcialmente nessa bicamada lipídica, outras atravessam a bicamada lipídica de um lado para outro, e aí então, por esse motivo, vocês percebam que existem vários tipos de proteínas que compõem a estrutura da membrana plasmática. Proteínas, então, chamadas de periféricas, de transmembranas, tá? Mas o que vocês têm que entender, o mais importante aqui é o fato dessas proteínas, sejam elas quais forem, inseridas totalmente ou parcialmente nessa bicamada lipídica, elas vão se encaixando e esse encaixe se assemelha a um mosaico. Então, gente, um modelo que explica a estrutura da membrana plasmática é chamado então de mosaico fluido, ok? Não se esqueçam que esse modelo vale para qualquer tipo de célula, ok? Agora vamos falar um pouco dos transportes que acontecem na membrana, porque um dos seus principais papéis é realmente você da membrana plasmática, ela conseguir esse controle do que entra e o que sai. Então, existem basicamente dois tipos de transportes que vão acontecer através da membrana. Essa barreira, então, seletiva, ela acontece pelo transporte passivo, que pode ser difusão ou pela osmose, e pelo transporte ativo, cujo exemplo, né, mais importante é a bomba de sódio e potássio. E aí vamos falar um pouquinho sobre o transporte quando ele é passivo. Para um transporte através da membrana ser considerado passivo, ele é um transporte que ocorre entre duas soluções que tem por objetivo igualar as suas concentrações. Uma das características mais importantes desse tipo de transporte é que ele acontece sem gasto de energia. E ele vai sempre de um local onde você tem menor quantidade para um local onde você está em maior quantidade. Existem dois tipos de transportes passivos: a difusão, que pode ser simples ou facilitada, e a osmose. Então, na realidade, então, a gente teria três tipos de transportes passivos: difusão simples, difusão facilitada e a osmose. Sempre, então, acontecendo de um local, de uma solução, ela está mais concentrada para onde ela está menos concentrada, com o objetivo, então, no final, de se igualar essas concentrações. Então, olha só esse esquema, onde você tem com muito concentrado de uma determinada substância. Aqui, uma membrana semipermeável, então, caracterizando a membrana plasmática. E aí, com o passar do tempo, você vê aqui na figura B que aconteceu o quê? A substância, que aqui a gente pode chamar líquido, né, dissolvente, e essa substância aqui, que pode ser qualquer um com outro composto dissoluto, ele passou então esse soluto de A para B até se igualarem essas concentrações. Então, basicamente, gente, é isso que acontece no transporte passivo através da membrana. Você vai transportar qualquer tipo de substância de onde ela está em maior quantidade para onde ela está em menor quantidade, e quando isso acontece, não gasta energia. A célula não gasta energia. E aí vamos ver, então, qual seria a definição de difusão simples. O soluto penetra na célula quando sua concentração é menor no interior celular do que no meio externo e sai da célula no caso contrário. Nesse processo, não há consumo de energia, ocorrendo então a favor de um gradiente de concentração. O transporte por difusão simples, ele é muito comum, por exemplo, na dispersão de gases respiratórios como o oxigênio, tá bom? Já a difusão, ela é facilitada, como o próprio nome diz, é um tipo de difusão, mas ela é facilitada por um componente. Que componente é esse? Então, algumas substâncias, como a glicose, a galactose e alguns aminoácidos, eles são grandes em relação aos poros da membrana e não são solúveis em lipídios, o que impede a difusão pela matriz lipídica da membrana. No entanto, essas substâncias passam através da matriz por um transporte passivo, contando para isso com o trabalho de proteínas carregadoras, também chamadas de proteínas transportadoras. Então, a difusão facilitada também vai transportar substâncias como glicose, por exemplo, de um local onde ela está em maior quantidade para onde ela está em menor quantidade, mas ela é facilitada por essas proteínas carregadoras presentes na estrutura da bicamada lipídica
do mosaico fluido com essas proteínas, que além dessa bicamada lipídica, tem proteínas inseridas e uma dessas são proteínas transportadoras que vão então facilitar. A difusão, como ela é facilitada, acontece mais rápido que a difusão simples, já que é, como o próprio nome diz, facilitado por essas proteínas transportadoras, certo? Mas de todos os tipos de transporte que acontecem através da membrana, a osmose, gente, realmente é o mais famoso deles. A osmose, quando você fala em osmose, ela vem do latim, que é osmos, que quer dizer empurrar, e a osmose é apenas o transporte de água. Quando vocês imaginarem o processo osmótico, vocês vão sempre lembrar de água. É um fenômeno, então, de difusão em que a presença de uma membrana semipermeável, que é a membrana plasmática. Nele, duas soluções de concentrações diferentes estão separadas por uma membrana que é permeável somente ao solvente e praticamente insolúvel ao soluto. Há, então, passagem do solvente, de onde ele está em maior quantidade, que a gente pode chamar de solução hipotônica, para onde ele está em menor quantidade, chamado de solução hipertônica. Para vocês aí que já estão fazendo ou já copiaram um resumo que eu disponibilizei lá no blog Bionota 10, vocês vão ver que eu disponibilizei lá uma série de imagens com o mecanismo de osmose acontecendo nas células, a diferença do mecanismo de osmose nas células vegetais e nas células animais. Isso ocorre uma diferença nesse processo de osmose na célula animal, numa célula vegetal, devido ao fato da célula vegetal ter uma estrutura externa à membrana plasmática, que é a parede celular, tá? Então, dá uma olhadinha, por favor, assim que vocês acabarem de assistir essa nossa videoaula, no resumo, então, que eu falo dessas diferenças do processo de osmose nas células em animais e em vegetais, tá bom? Bom, vamos falar agora, aqui, ó, eu coloquei essa imagem aqui só, mas eu queria que vocês olhassem lá a explicação. O que acontece, então, na célula vegetal e na célula animal. Aqui eu coloquei a célula no sangue, as hemácias, quando elas foram colocadas em 3 soluções. Meio hipertônico é um meio que tem uma concentração maior. Isotônico é que tem a mesma concentração. E hipotônico que tem concentração menor. Então, vamos supor que a célula, as hemácias, elas tivessem sido colocadas dentro da hemácia, a solução é de 0,9%, por exemplo. Já no meio hipertônico, a concentração é de 1,5, então maior, certo? Então, o que vai acontecer? O osmose é o transporte de água de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Então, a água vai sair de dentro da hemácia. E aí, as hemácias vão perder água, vão ficar murchas. E esse fenômeno é chamado de crenação. Em contrapartida, quando a hemácia é colocada no meio isotônico, um meio que tem a mesma concentração, vamos supor aqui 0,9%, tanto dentro da hemácia quanto fora dela, vai entrar água e vai sair, mas na mesma quantidade. Então, não vai acontecer nenhuma mudança na forma das hemácias. Agora, se a hemácia for colocada no meio de menor concentração, dentro dela eu falei, vamos supor que é 0,9, certo? Mas se ela for colocada, por exemplo, no meio de uma concentração de 0,5, o meio está menos concentrado. Então, a água vai passar de um meio menos concentrado para o meio mais concentrado, que agora é no interior das hemácias. Então, vai entrar muita água. Vai entrar tanta água, que a hemácia, gente, não vai suportar essa entrada tanta de água e vai acabar explodindo. E esse processo onde a hemácia se rompe é chamado de hemólise, tá? Já na célula vegetal, como eu falei, e eu gostaria muito que vocês fossem depois lá no resumo do blog para ver mais detalhes sobre esse processo, é que acontece uma diferença nos processos de osmose, nesse transporte, lembrando que a osmose é só transporte, então, de solvente, de água, né? É devido à presença, então, da parede celular. Na célula vegetal, quando ela é colocada no meio hipertônico, ela perde água, fica murcha e é chamada de plasmolizada ou plasmólise esse processo. Já quando é colocado no meio isotônico, entra água e sai água, mas na mesma concentração. Já quando a célula vegetal é colocada no meio hipotônico, vai entrar muita água na célula vegetal, só que aqui que tem a diferença. Ela não vai se romper porque vai entrar água, só que ela não se rompe devido à presença da parede celular, que é uma estrutura externa à membrana plasmática. No caso das células vegetais, a parede celular tem a composição de celulose, né? Polissacarídeo e celulose.
ela vai ficar cheia de água, vai ficar inchada, e esse termo a gente chama de túrgida, esse termo que caracteriza a entrada de água em excesso para a célula vegetal, certinho? Mas aí não deixe, então, de acessar o resumo do blog Bionota 10 para ver mais detalhes sobre esse processo de osmose. Isso cai muito em prova, e aí eu queria até dar um exemplo de como a gente explica esse processo de osmose de uma forma bem simples, que é através, por exemplo, de temperar uma salada. Quando você tempera uma salada muito antes de você comer, por exemplo, eu fiz uma salada às 10 horas da manhã e vou comer essa salada meio-dia. Só que eu temperei essa salada com sal, com azeite, com vinagre. Bom, aí vai acontecer, você vai ver na sua casa o processo de osmose acontecendo. Porque se você fizer isso, por muito tempo, temperar a salada muito tempo antes de comer, a água vai sair, o meio então ficou hipertônico, porque você colocou sal, você colocou azeite, e aí a água vai sair então de dentro da célula para fora, nesse processo de osmose. E aí a célula vegetal, as folhas vão ficar o quê? Murchas, tá bom? Então faça isso em casa, percebam agora, se você temperar a salada muito antes, você vai estar então, vai estar acontecendo aí o processo, né, de osmose, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre o transporte ativo, que ao contrário do passivo, ele é a passagem de uma substância de um meio de menos, onde ele está menos concentrado, para um meio onde já está muito concentrado. E isso, então, ocorre contra um gradiente de concentração, o que faz com que a célula gaste energia para que esse processo aconteça. Então, o transporte ativo é caracterizado, então, por um gasto energético, certo? O exemplo mais famoso de transporte ativo é a bomba de sódio e potássio. Esse tipo de transporte se dá quando os íons com sódio e o potássio têm que atravessar a membrana contra um gradiente de concentração, e nós encontramos concentrações diferentes dentro e fora da célula desses íons, para o sódio e para o potássio. Na maioria das células, os organismos superiores, a concentração de sódio ela é bem mais baixa dentro da célula do que fora desta. Já a do potássio apresenta a situação inversa. A sua concentração é mais alta dentro da célula do que fora dela. E aí, esse transporte, então, desses íons vai acontecer, então, eu passei aqui, desculpa. Esse transporte, então, vai acontecer, só finalizando aqui a bomba de sódio e potássio, contra um gradiente de concentração, tá bom? E se é contra um gradiente, gasta energia. Essa bomba de sódio e potássio, gente, ela é fundamental para processos muito importantes do nosso corpo, como, por exemplo, a propagação dos impulsos nervosos, tá? E aí agora vamos falar um pouco sobre o transporte através da membrana de grande quantidade de substâncias ou de moléculas grandes, certo? Esse transporte, ele, quando ocorre a entrada de uma quantidade maior de substâncias ou de substâncias que são grandes, a gente chama de endocitose. E essa entrada pode ser tanto, a gente pode diferenciar essa entrada de substâncias por fagocitose e pinocitose. Já quando você tem a eliminação para fora da célula de grande quantidade de substâncias ou de substâncias grandes, a gente chama esse processo de exocitose, tá bom? Também chamado de plasmocitose. Então aí a gente vai falar um pouquinho das diferenças, então, do que é fagocitose e pinocitose. Fagocitose é o nome dado ao processo pelo qual a célula, graças à formação de expansões citoplasmáticas, denominada de pseudópodes, engloba no seu citoplasma partículas sólidas. Então, a fagocitose é a entrada, o englobamento de grande quantidade de partículas no estado sólido, mas para que isso aconteça, então, fique claro que tem que ter a presença dessas expansões citoplasmáticas chamadas de pseudópodes ou falsos pés. Já a pinocitose é o nome dado ao processo pelo qual a célula, graças a delgadas expansões do citoplasma, engloba gotículas líquidas. Diferente da osmose, aqui na pinocitose você engloba grandes quantidades de gotículas no estado líquido, através do canal de pinocitose. Então, entrada de substância sólida por pseudópodes, fagocitose. Entrada de gotículas líquidas pelo canal de pinocitose, então é a pinocitose, certo? E a exocitose, então, seria a eliminação dessas substâncias. Certas substâncias devem ser, então, eliminadas da célula, são temporariamente armazenadas no interior de bolsas citoplasmáticas membranosas, as quais se aproximam, então, da membrana plasmática e se fundem a ela, expelindo esse conteúdo. Esse processo, então, é denominado de exocitose ou plasmocitose, certo?
Bom, para a gente finalizar aqui a nossa videoaula, vale ressaltar que a membrana plasmática a gente pode apresentar algumas especializações. E eu coloquei aqui 3 dessas especializações. Nem todas as células vão apresentar essas estruturas, tá? Que são, aqui eu coloquei os 3 exemplos mais conhecidos: microvilosidades, desmossomos e interdigitações. Então, em algumas células, a membrana plasmática mostra modificações ligadas a uma especialização de função. Algumas dessas diferenciações são particularmente bem conhecidas nas células da superfície interna, por exemplo, do intestino. É o caso, então, das microvilosidades, que são dobras da membrana plasmática na superfície de células voltadas para a cavidade do intestino. Calcula-se que cada célula possui, em média, 2.500 microvilosidades, com consequência de sua existência, há um aumento apreciável da superfície da membrana em contato com o conteúdo intestinal. Isso permite, por exemplo, uma maior absorção, uma absorção muito mais eficiente do alimento ingerido. Então, essa especialização, as microvilosidades, não podem estar presentes, por exemplo, na nossa pele, que não tem função de absorção de nutrientes, mas no intestino é fundamental, então, a presença dessas estruturas, aumentando, então, a absorção. Já desmossomos, pelo contrário, funcionam como se fosse um grampeador, presilhas mesmo. Essas regiões especializadas ocorrem em membranas adjacentes de células vizinhas, são interpretados como se fossem, então, presilhas que aumentam a adesão entre as células uma a outra. A presença desses desmossomos de um revestimento contínuo e coeso. E as interdigitações também têm essa função de aumentar a adesão. Elas são dobras nas membranas plasmáticas limítrofes de duas células e, como os desmossomos, também tem esse papel importante na coesão de células vizinhas, certo? Então, gente, também queria só finalizar aqui a nossa aula falando que existem envoltórios que são externos à membrana plasmática, como a presença do glicocálise nas células animais e paredes celulares, tanto nas bactérias quanto também nas bactérias ela é composta de peptidoglicano, a parede celular nos vegetais, que é composta de celulose, até nos fungos você tem essa estrutura também de parede celular, mas nos fungos é feita de quitina, tá bom? Então essa foi a nossa videoaula de hoje, falando um pouco sobre as características da membrana plasmática. Um beijo e até a próxima!